Vamos aqui de novo porque hoje a gente tem uma aula nova. Semana passada, no vídeo da semana passada, eu comecei a falar sobre a formação da sociologia brasileira. Eu comecei com a sociologia vindo da literatura, o Euclides da Cunha. Depois eu peguei e falei sobre Gilberto Freire. Hoje eu tô vindo aqui para falar de um dos caras que eu mais gosto na sociologia, que é o Caio Prado Júnior. Os caras que eu vou estar citando são os que mais caem, são os mais importantes. O livro de vocês, eles citam vários sociólogos. Eu vou pegar aqueles que eu considero mais importantes e mais relevantes para que a gente possa minimizar e maximizar o nosso conteúdo. Fechado, então? Então, hoje a gente vai falar de Caio Prado Júnior, cara. O Caio Prado Júnior, ele nasceu em 1907, ele morreu em 1990, né? E o Caio Prado Júnior, ele tem uma visão muito crítica. Tá legal? Ele é um marxista. Como marxista, ele vai ter todo aquele olhar da questão do financeiro na formação da sociedade. Ele vai avaliar a questão do modo de produção e como esse modo de produção atuou diretamente sobre a formação da sociedade. No caso, a gente está falando da formação da sociedade brasileira. Então, o Caio Prado Júnior, como um bom marxista, ele vem com essa visão crítica e ele vai ser um dos caras que vai bater de frente ali nas ideias do Gilberto Freire, tá? Mas vamos, antes disso, vamos falar de outra coisa, né? O Caio Prado Júnior, ele era muito contrário a uma ideia. Um grupo na sociedade brasileira, na verdade um partido político, o PCB, que ele avaliava que o Brasil tinha aquela estrutura, naquele momento, eu tô falando ali na década no século XIX, eu estou falando na década de 1900, né, de 1900 até 1910, a visão que se tinha, até 1910, estou falando na década de 1930, perdão, na década ali de 1930, e a visão que se tinha era que o Brasil era como ele era por conta de um passado, isso era uma coisa que o PCB colocava, por conta de um passado feudal. E o Caio Prado Júnior olhava para isso e falava, cara, passado feudal, mas o Brasil não tem nada a ver com feudal. Isso é você exportar um conceito europeu para falar sobre a nossa sociedade aqui. Isso, cara, eu concordo muito com o Caio Prado Júnior. Eu acho que a gente não pode exportar conceitos. Conceitos que valem num local, em outro, ele pode não valer, porque a questão de formação cultural é completamente diferente. Mas olha a crítica do Caio Prado Júnior que tem muito a ver. Uma das críticas que ele vai fazer para poder mostrar que essa exportação de sistema feudal para o Brasil não se encaixava é a própria posição do escravo e do servo. A gente sabe, vocês estudaram história e vocês estão estudando aí no ensino médio, você sabe que no regime feudal você não tem escravos, você tem servos. E o servo, ele não está preso a alguém, ele está preso, na verdade, o quê? A terra. Já o escravo, ele é preso a alguém, então ele se torna o quê? Uma mercadoria, um produto. Então a própria sistemática de servo e escravo já demonstra como essa ideia de mundo feudal no Brasil colônia não existia. Tá legal? Eu concordo muito com o Caio Prado Júnior, isso aí é a ideia dele, eu só tô corroborando com a ideia dele. Tá legal? Então, essa ideia não existia. Ele era contra essa ideia de formação do Brasil. Tá legal? Ele vai escrever um livro chamado Formação do Brasil. E nesse livro ele vai falar que a colonização do Brasil ela foi uma colonização periférica. Uma colonização que ele chama de exploratória. E é justamente essa forma de colonização que levou o Brasil a não ter um desenvolvimento como outras nações, por exemplo, países europeus. Então, pensa comigo aqui rapidinho. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Quando a gente está começando no 6º, 7º ano, a gente estuda sobre o Brasil e de maneira muito simplória, a gente pega e fala assim, que o Brasil, a colonização do Brasil foi uma colonização de quê? Exploração. O que seria essa colonização de exploração? Os portugueses europeus vinham aqui no Brasil, pegavam as riquezas que nós tínhamos e exploravam e levavam para a Europa. Tá legal? Ele cita isso, só que ele coloca dois termos novos. Ele coloca que era um capitalismo primário. Ele fala muito assim sobre colonização periférica e exploradora. Capitalismo primário. O que seria isso? A gente vende toda a matéria-prima. E a Europa, que já estava passando por um processo de revolução industrial, ela faz o quê? Ela transforma essa matéria e ela revende essa matéria para nós transformada por um valor muito maior.
Então, quem está sempre saindo vitorioso nesse processo? A Europa. É justamente essa colonização de exploração, por nós termos que vender esse nosso produto primário e não produzir ele, que a nossa sociedade, naquele momento da história, e aí, de novo, estou falando lá da década de 30, era uma sociedade atrasada. Tá legal? E aí ele traz uma ideia que também bate de frente com o Gilberto Freire. Por quê? Lembra que quando eu estava falando de Gilberto Freire, eu falei muito sobre harmonia? Que ele imaginava que a escravidão no Brasil não tinha sido tão severa e que no Brasil a gente tinha um processo muito harmonioso. Inclusive, o Gilberto Freire, ele, entre aspas, cria o mito da democracia racial, que é a ideia de que no Brasil não existia racismo e que todos nós vivíamos extremamente bem, o que não é uma realidade, é um mito, tá legal? No Brasil a gente tem muito racismo e a gente ainda tem que combater muito esses processos raciais até os dias de hoje. Imagina no período em que ele escreveu Casagrande Senzala, por exemplo, tá legal? E o Gilberto Freire gosta de fazer muito aquela análise onde ele relaciona muito a escravidão do Brasil com a escravidão americana, outra coisa que eu discordo completamente. E aí o Caio Prado Júnior, ele traz várias discordâncias em relação ao Gilberto Freire. A primeira discordância que ele traz é justamente esse Brasil harmonioso. Ele fala, cara, como que a gente pode falar de harmonia, de relação entre senhor e escravo, sendo que a gente sabe das histórias de várias negras que eram abusadas sexualmente por conta desses senhores de engenho. A gente sabe das histórias de negras que eram colocadas máscaras por conta de castigos, ou negros que eram amarrados no pescoço dentro da senzala para que não fugissem, ou negros que eram chicoteados, etc., e trabalhavam até a morte. Então, como que a gente pode falar de um Brasil harmonioso dentro de um processo escravista? E aí é isso que eu também concordo muito com o Caio Prado Júnior, né? Pensa comigo, cara. Qualquer processo onde a sua liberdade é cerceada, onde você não tem liberdade, não é brando. Nunca vai ser brando. É impossível que ele seja brando. Você já não tem a essência primordial do ser, que é a liberdade. Tá legal? Então, ele critica essa harmonia colocada pelo Gilberto Freire, tá? E ele vai trazendo outros aspectos. Um outro aspecto é que ele fala, cara, a sociologia do Gilberto Freire, o Casagrande Senzala que ele escreveu, ele não traz nenhuma, vamos dizer assim, uma solução para a sociedade. Ele descreve a sociedade, mas ele não traz propostas. Ele não traz propostas. E aí vai essa coisa da angústia pela proposta de solução, de transformação, tem muito a ver com o quê? Com o marxismo. A gente tem que lembrar que dentro do marxismo existe uma coisa chamada praxis, né? O Karl Marx mesmo, ele era um crítico de muitos filósofos. Ele falava, poxa, a gente precisa sair do campo das ideias e tornar essas ideias práticas na nossa realidade. Ele era um cara muito da praxis, da prática. Eu quero colocar as ideias em prática. Então, as transformações que ele tanto desejava, a luta do proletário contra o burguês, era muito uma coisa prática, real. E aí vai, o Caio Prado Júnior, como um bom marxista, ele também traz toda essa crítica à falta de praxis, à falta de prática, de proposta real, de transformação dentro da sociologia do Gilberto Freire. Tá legal? Não se esqueçam, cara, no meu site tem um slide gigante sobre sociologia brasileira. O livro de vocês tem todo um conteúdo sobre sociologia brasileira, mas eu vou pegar os pontos mais importantes para que a gente possa focar naquilo que é o melhor para a gente nesse momento, tá legal? A gente se encontra em outro vídeo. Até mais. Tchau!